Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Nessa noite de terça-feira, quando nós vamos falar aqui sobre o tema de hoje, que são os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Então esse será o tema da noite de hoje, tá? Um tema do Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer algumas reflexões sobre o que significa essa fala, né? Que é extraída lá do Evangelho de São Mateus. Bom, mas antes de iniciarmos, vamos, por praxe, elevar os nossos pensamentos a Deus, acalmar nossas mentes, para que nós possamos facilitar a nossa conexão com o alto, para que nós estejamos mais suscetíveis às intuições e às percepções que podem nos ser fornecidas pela espiritualidade, pelos espíritos que atuam na seara do Cristo, do plano espiritual, nos auxiliando na compreensão e na interpretação do Evangelho de Jesus. Vamos assim agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa existência, agradecer pela misericórdia divina que permite aos espíritos reencarnarem para vivenciarem novas experiências aqui no plano terreno, no plano físico, a fim de que possam pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos mostrou, caminhando na frente, vivenciando o seu Evangelho, fazendo da sua vida um exemplo para todos nós. Agradeçamos a Deus, portanto, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por todo o seu amor. E agradeçamos a Jesus por ter vindo estar entre nós e por continuar aqui entre nós em espírito, através do seu Evangelho, através de todo o seu amor que ele espraia sobre a humanidade terrestre, certo de que todas as ovelhas do seu rebanho serão conduzidas a, como ele dizia, ao reino dos céus. Então, assim, com o coração, com a alma, o espírito cheio de gratidão, iniciamos esse tema de hoje, pedindo proteção e a intuição de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Que assim seja. Bom, esse tema, como disse, é extraído do Evangelho de Jesus, que tem muitas lições para nós e que nós estudamos, que nós estamos acostumados a ter o Evangelho como leitura, com a finalidade de aprendizado, mas Evangelho este que, na verdade, é vida, é prática, é ação, é movimento. Então, o Evangelho de Jesus não é um livro. O livro são os relatos compilados dos seus apóstolos. O livro contém as histórias que nos dão a conhecer como foi a vida, a passagem de Jesus aqui pelo plano terreno. Este é o livro. Mas o Evangelho, não, o Evangelho é vivo. O Evangelho é um conjunto de práticas realizadas por Jesus. São as suas demonstrações de amor, as suas demonstrações de conhecimento, de caridade, de misericórdia, as suas demonstrações de que era um emissário divino a se fazer presente aqui no plano físico do nosso planeta para mudar os nossos destinos, para mudar as nossas vidas. Tanto é assim que ainda hoje ele nos influencia. Ainda hoje ele é para nós um exemplo, uma referência, um modelo e guia
para toda a humanidade. Então, o Evangelho deve ser, como disse Francisco de Assis, que falou, depois me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, né? Que nós devemos ir pregar o Evangelho, e se preciso for, que usemos palavras. Então isso já diz tudo, que o Evangelho, portanto, não é apenas você falar. Na verdade, em primeiro lugar, não é falar, em primeiro lugar é fazer, é agir. E a mensagem de Jesus foi muito clara sobre o amor, sobre a caridade. E a caridade como expressão do amor é justamente ir ao encontro daqueles que necessitam, ir ao encontro daqueles que sofrem, ir ao encontro das pessoas. Porque nós estamos aqui neste mundo para viver uma vida de relação. Nós estamos aqui para interagir, né? Todos nós, uns com os outros, né? Interagir amorosamente. Esse é o objetivo. Ainda que as interações estejam, em muitos casos, né, em nível individual, mas também coletivo, estejam muito desviadas ainda do ideal, estejam muito desviadas daquilo que Jesus nos ensinou, porque ainda carregamos muitos defeitos, porque ainda carregamos conosco o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todo um conjunto de características da humanidade terrena que o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, de uma maneira geral, já nos adverte há mais de 150 anos, através das obras de Kardec, que é aquilo que nós precisamos corrigir, é aquilo que nós precisamos mudar em nós, para que a vida de todos possa melhorar, para que se faça realmente neste planeta a evolução que nós precisamos, para que nós possamos crescer, dar os passos necessários para a nossa evolução espiritual. Evolução essa que na doutrina espírita já é muito falado, né? Que ela pode ser através de duas vertentes, uma intelectual e outra moral, e que a humanidade tem demonstrado que intelectualmente conseguiu evoluir bastante. E principalmente, eu acredito que nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, né, século passado e esse século também, intelectualmente a humanidade tem evoluído bastante. Mas, moralmente, ainda estamos devendo, ainda estamos atrasados. Precisamos realmente dessa evolução, desse crescimento, da aplicação do Evangelho no nosso dia a dia. Isso é necessário para que realmente aconteça o crescimento. Se isso não acontecer, a gente continuará em atraso nessa marcha evolutiva, nessa caminhada que todos nós aqui estamos realizando. O bem que nós precisamos fazer, ele não tem sido muito visto. O bem tem sido, de alguma forma, ocultado. Talvez como sempre tenha sido. O bem, as pessoas que agem no bem, elas, como se diz, trabalham em silêncio, né? O bem, ele não faz alarde, ele não fica mostrando o que está fazendo. Enquanto que o mal, vamos usar essa classificação, essa dicotomia mais usual, para que fique melhor compreendido. O mal, por outro lado, faz muito barulho. O mal está se mostrando em toda parte. Ele se apresenta em toda parte. E a gente fica, aqueles que têm uma esperança e a ideia de que tudo melhore, a gente fica esperando a gente fica torcendo para que as coisas melhorem. Mas parece que não, porque a gente só vê a predominância do mal. A gente só vê as notícias ruins chegando. A gente toma conhecimento, e aí vamos falar da escatologia, né? A gente toma conhecimento das guerras acontecendo, das mortes, das doenças, e isso tem sido, de certa forma, preocupante. Mas não para aqueles que creem, não para aqueles que têm fé, não para aqueles que acreditam realmente que o amor vai se sobressair. Então,
pouco a pouco o bem vem realizando seu trabalho. É como se fosse aquele trabalho mais corpo a corpo, pessoal, de um a um. Enquanto que o mal tenta agir, né, crescer nessa sana assim, coletivista, né, o bem convence. E quando convence, convence em definitivo. Já o mal não. As ideias que ele produz, elas não geram nas pessoas satisfação. Elas geram situações momentâneas, passageiras, de algum tipo de alegria, de algum tipo de gozo das facilidades e das benesses terrenas, mas isso logo se esvai. Então, assim, voltando para o nosso tema, né, ou iniciando o nosso tema, quando se fala nesses mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, a gente tem justamente essa questão do trabalho no bem ser desenvolvido, do trabalho do bem ser propagado entre as pessoas que estão propensas a aceitar esse trabalho no bem. E Jesus disse o seguinte, Evangelho de São Mateus. Nas palavras de São Mateus, ele começa assim no Evangelho. Então Jesus disse estas palavras. Agora sim. Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Mas o que quer dizer isso? Bom, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem a interpretação de Kardec. Não é a parte ainda da instrução dos Espíritos, mas sim a parte dos comentários de Kardec. E para que a gente seja o mais fiel possível ao que está aqui, tá? Vamos fazer a leitura desses comentários que Kardec deixou para nós, da sua opinião, e aí ao mesmo tempo a gente vai procurando entender melhor. Então Kardec disse assim: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito. Lembrando que esse capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito. E de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. Então, em aparência significa que numa primeira impressão, talvez fosse mais fácil que Jesus se dirigisse àquelas pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham mais estudo, que estavam mais preparadas a partir do que tinham de bagagem cultural e intelectual para entender a sua mensagem. Mas, como disse Kardec, isso era em aparência, porque não foi isso que aconteceu, porque não era assim, e ainda hoje não é assim que acontece. Só para completar, ele continua dizendo: é preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Então, ou tratam Deus de igual para igual, ou então negam a existência de Deus. Qual foi a distinção que foi feita aqui por Kardec? De um lado estão os humildes, de outro lado estão os orgulhosos. Portanto, são duas características opostas: orgulho e humildade. Para quem é melhor, ou para quem está mais receptivo para receber a mensagem que Jesus veio trazer? Quem era mais receptivo? Ou ainda hoje, quem é ainda hoje mais receptivo? É o humilde ou é o orgulhoso? É aquele dito pobre de espírito, com pouco conhecimento, sem grandes conquistas intelectuais que possam envaidecê-lo do seu conhecimento, dos seus títulos, tá? Dos seus certificados ou diplomas?
ou aquele que tem esse conhecimento, aquele que tem informação, que passou por algum embasamento teórico, né? E, portanto, já considera-se sabedor ou conhecedor de muitas coisas que dizem respeito à própria vida, à própria existência. Então, é mais ou menos como você comparar, talvez, né, a uma criança com um adulto. A criança ainda está mais receptiva às ideias que lhe são repassadas, enquanto que o adulto já tem muitas opiniões formadas, já tem muita experiência de vida, já tem muitas situações vividas que lhes fazem ser mais cético, por assim dizer. Então, esses humildes, eles são mais crédulos, enquanto os orgulhosos são mais céticos. Esses conceitos, por assim dizer, eles podem sugerir uma distinção aparentemente até inadequada. Mas a ideia é justamente fazer com que as pessoas recebam de coração mais aberto, de espírito mais livre, mais puro, aquilo que Jesus vem trazer. Se você tem alguém já com essa mentalidade de conhecimento, de experiência, de vida mais formada e mais fechada, essa pessoa não é mais receptiva. Essa pessoa não tem mais uma facilidade de compreensão daquilo que está sendo transmitido, das ideias que estão sendo trazidas. Então, Jesus trouxe ideias novas para aquele tempo. Hoje a gente já conhece o Evangelho de Jesus já de 2000 anos, mas naquela época Jesus foi muito inovador. Jesus trouxe uma mensagem diferente do que os judeus estavam acostumados a ouvir. A mensagem de Jesus passou a ser uma mensagem de amor, de fraternidade, enquanto que a mensagem tradicional, costumeira da época de Moisés, era uma mensagem mais dura, era uma mensagem mais ligada com lutas, com guerras, com a conquista de espaço pelo povo judeu. Tanto que eles esperavam que esse Messias viesse libertar o povo judeu, mas através da força, e não como Jesus se propôs, através do amor. Jesus também veio falar de um Deus que é Pai, enquanto que o Deus da tradição judaica, ele é um Deus mais duro, mais rigoroso, aquele Deus que, por certas circunstâncias, se enche de ira e castiga os seus filhos. Jesus veio falar para nós de um Deus de amor, que não quer o nosso mal, que quer o nosso bem, que não quer nos castigar, mas quer que nós aprendamos com as nossas experiências, com as nossas falhas, mas principalmente que tenhamos na lição de Jesus um facilitador para as nossas vidas. Portanto, são ideias bastante diferentes daquelas que costumeiramente eram apresentadas, e isso causou muita estranheza e muita dificuldade realmente de assimilação por boa parte daquele povo, principalmente pelos chamados doutores da lei, por aqueles que, nesse caso aqui, seriam os sábios e os prudentes. Eles que já tinham estudo, que já tinham conhecimento, receber essa nova mensagem, receber essa ideia que Jesus trazia através, claro, dos seus atos, através da sua pregação, através daquilo que ele demonstrava ser realmente, genuinamente ele, tá? Isso era muito difícil. Bom, continuando, Kardec diz aqui que na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Então, quando se diz que os mistérios são ocultos aos sábios e aos prudentes, são expressões sinônimas praticamente. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Portanto, esses que são os sábios da terra, eles podem se desenvolver, estudar e ter bastante conhecimento das coisas da terra. Em outras palavras, seria do mundo material. Enquanto que aos demais, Jesus veio falar sobre as coisas do céu, do reino do céu,
daquilo que nós vamos encontrar depois que deixarmos o corpo físico. Portanto, essa é a ideia, de espiritualizar a matéria, de fazer com que as nossas ações, as nossas intenções, o nosso propósito de vida tenha em mente a existência de algo além da própria vida física. Que nós temos uma vida espiritual que é muito maior do que essa vida corporal, material que nós estamos agora, nós aqui reencarnados, que nós estamos vivendo. Continuando, Kardec aqui diz: ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Vejam, quando ele diz ocorre o mesmo hoje, é lá no século XIX. Só que eu acredito, sem medo de errar, que a gente pode dizer que esse hoje se aplica também aos nossos tempos. Ainda acontece isso nos nossos tempos, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. É aquela situação em que certas pessoas, se julgando, portanto, merecedoras, ou colocando em xeque, colocando em dúvida a existência de Deus, dizem mais ou menos assim: pois se Deus existe, então ele deve me dar uma prova agora. Por que ele não aparece aqui para nós? Por que então que ele não demonstra? Se ele é todo poderoso, ele pode fazer com que essas coisas que estão aqui levitem, por exemplo, só para dar um exemplo bem simples. Bom, não é essa a ideia, Deus não precisa fazer isso para nós. Não é Ele que tem que provar para nós que existe. Somos nós que precisamos provar que acreditamos nele. Então é uma relação, segundo aquele princípio de que, assim como embaixo é o que está em cima, ou o contrário, tá? É mais ou menos como uma relação entre pai e filho, Ou seja, na nossa vida terrena, de pai para filho, a gente pode comparar, guardadas obviamente as devidas proporções, essa relação de nós, criaturas de Deus, como Deus nosso Pai. Somos nós, os pais, que precisamos provar qualquer coisa para os nossos filhos pequenos, crianças ainda de primeira infância, tá? Que desejam e que querem a qualquer custo que suas vontades sejam atendidas? Ou somos nós que determinamos como devem ser feitas as coisas e como essas crianças devem viver segundo a nossa educação, segundo a nossa direção para as suas vidas? Então, guardando as proporções, seria mais ou menos assim. Então, nós somos aqui crianças bem pequenas que às vezes estamos esperneando, esperando alguma coisa do nosso pai, mas nosso pai sabe que a criança não tem compreensão suficiente para entender tudo que o pai determina e designa para os seus filhos. Então, guardadas as proporções, seria alguma coisa parecida com isso. Continuando, diz aqui: o poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Então, olha como isso é importante, Deus não vai forçar nenhuma das criaturas a nada. Nós não seremos forçados a nada por Deus. Ele nos deixa livres, e é por isso que existe o conceito do livre-arbítrio. Nós vivemos, portanto, a nossa existência, acreditando e vivendo segundo aquilo que a gente quer, segundo aquilo que a gente entende. Claro que quando se fala em livre-arbítrio, há muito o que se dizer, como, por exemplo, o fato de que o livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. Mas veja só, apesar desse livre-arbítrio não ser absoluto,
a nossa possibilidade diante da vida de ação é muito grande. Nós temos limitações das próprias leis de Deus. Então nós temos a liberdade de agir, mas somos, de alguma forma, né, eu não vou dizer tolhidos, mas nós encontramos certos limites nas nossas atitudes pelas próprias leis determinadas por Deus. Um exemplo bem marcante é que nós, que estamos aqui reencarnados, usando temporariamente um corpo físico, tá? Nós temos as leis da natureza, que são leis divinas, que limitam as nossas ações. É só uma ideia já bem básica, para que do ponto de vista físico a gente compreenda que a gente pode até ter ideias que nos façam querer fazer coisas que vão muito além do que é possível para o corpo físico. Inclusive, a humanidade criou máquinas, a humanidade criou, portanto, meios que fazem com que a gente vença essas leis estabelecidas para os nossos corpos físicos. Então a gente tem, por exemplo, um veículo que nos leva a velocidades muito maiores do que um ser humano pode se locomover pelos seus próprios meios. Mas, ao mesmo tempo, se nessas velocidades muito maiores o veículo colidir, as próprias leis da física, tá, vão fazer com que os danos ao corpo físico sejam bem maiores do que se a gente estivesse respeitando as nossas limitações inerentes à velocidade do próprio corpo físico. Enfim, né? Em outras palavras, se eu estou correndo na velocidade máxima que minhas pernas conseguem e eu esbarro numa parede, o resultado é bem diferente de eu estar num carro a mais de 100 km por hora e também esbarrar com esse carro numa parede. Aí um exemplo simples, mas que fica bem óbvio como as leis naturais, que são leis divinas, tá, limitam as nossas atitudes, limitam as nossas possibilidades. Assim como, obviamente, existem outras leis que estão presentes nas nossas vidas do ponto de vista moral. Eu falei aqui de uma lei física, mas moralmente também estamos sujeitos a isso. Tá? Então temos as leis que regem, que regulam a nossa vida em sociedade. Existe a nossa lei, a lei do trabalho, a lei da destruição. Existe a famosa lei da ação e reação, tá? Que isso já vem para um mecanismo muito mais complexo e difícil que a gente consiga perceber, porque não acontece no nosso tempo, mas sim dentro de um tempo em que as energias vão se equalizar, né? E isso pode levar mais de uma reencarnação, por exemplo, tá? E a gente nunca sabe como vai acontecer, como vai se processar o efeito, né? Como irão se processar os efeitos dessa lei, da aplicação dessa lei. Mas enfim, temos as nossas limitações e não podemos vencer essas leis, né? Eis que são leis divinas e, portanto, não está ao nosso alcance modificá-las. Só o próprio Criador pode fazer. Então, continuando aqui, diz assim, Deus, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Ora, como nós podemos dar uma ordem ou fazer uma exigência a Deus? Isso não está no nosso alcance, né? Repetindo, é como se fosse um filho pequeno fazendo uma exigência para que o próprio pai ou mãe, tá, atenda essa exigência. Não é assim que as coisas funcionam, inclusive como uma lei natural. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. E aqui ele faz uma comparação, né, em relação a aquele que tem servidores, né? E se fosse um dos seus servidores, o mais simples, o último, aquele que está numa posição inicial, a mais baixa, sei lá, como se queira falar, quisesse dar uma ordem ou fazer uma imposição para aquele que é o chefe, não dá, isso não é possível, né? Ou pelo menos não é admissível.
Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles a que ele se dirigem com humildade, e não àqueles que se creem mais do que ele. Às vezes a gente percebe, né, que nos dias de hoje, principalmente, né, que a humanidade já produziu tanto conhecimento, a ciência já produziu tanto conhecimento, e é impressionante quando a gente ouve, né, ou lê alguma coisa, quando se diz assim que é impossível que exista outra forma de vida além de nós na Terra. Né? Bom, existem aqueles que falam que é impossível porque acreditam realmente que é impossível, mas também existem aqueles que dizem que é impossível com aquilo que a gente conhece hoje. A ciência fala muito em modelos, né? Então, a gente tem um modelo para a existência da vida física, a nossa, que é baseada em carbono, né? Falando assim de uma forma bem genérica. Então, a nossa vida precisa do carbono, precisa da água, né? Ela precisa de alguns elementos químicos que são essenciais para que ela se desenvolva. Logo, se não forem encontrados esses elementos químicos em outros planetas, pelo menos até onde já foi possível pesquisar, isso significa que é inviável, que é impossível a existência de vida. Mas, repito, né, é segundo os nossos critérios, segundo os nossos parâmetros, segundo aquilo que a gente conhece. O universo é tão vasto, né, é tão grande que é preciso minimamente ter não sei se eu posso dizer assim, mas humildade intelectual de dizer que é possível diante desses bilhões de sistemas solares, esses bilhões de estrelas que geram, por sua vez, né, trilhões, ou ninguém sabe nem exatamente qual é o número, apenas estimativos, né, um incontável número de planetas onde pode acontecer, onde pode existir vida. A gente mal conhece aquilo que está dentro do nosso sistema solar, e algumas sondas que já foram enviadas, algumas já estão aí prestes a sair do sistema solar, ou já saíram, não tenho certeza sobre isso, mas que algo que eu diria é muito rudimentar diante da grandeza, da infinitude, da imensidão do nosso universo. A própria ciência tem encontrado situações que antes consideravam impossível. Tá? O último telescópio espacial que foi lançado tem feito observações de galáxias que são consideradas, né, cuja idade estimada não é compatível com o tempo estimado, isso digo estimado porque não se tem certeza, né, do tempo estimado em que aconteceu o Big Bang, né, que seria a grande explosão que deu origem a tudo. Então, já existem dados novos chegando que mostram que aquele conhecimento que nós temos até hoje, né, ele vai se modificar a partir de novas informações. Então, eu diria assim que o conhecimento científico ele está sempre evoluindo, e esses modelos, como eu falei, os modelos como, por exemplo, da existência de vida, eles vão se atualizando. Às vezes tem pessoas que acreditam tanto na ciência e acreditam tanto no que dizem, que parece até que a ciência é uma nova religião, né? Como alguém que acredita lá no seu padre, no seu pastor, seja qual for o seu líder religioso, e o que ele falar é lei. Algumas pessoas também se comportam de forma parecida, dizendo o meu cientista ali, que é o meu pastor, o que ele falar também é lei. Mas, se a gente analisar, existem os vieses, né? Existem os interesses, existem as diferentes formas de apresentar dados. Essa é uma realidade que precisa ser considerada. Nada é absoluto, a gente não pode tomar nada, nem no âmbito da religião, nem no âmbito da ciência, a gente não pode tomar nada como absoluto. Tudo está evoluindo, tudo está mudando. Aqui, dentro do nosso contexto do Espiritismo, muitos não acreditam no que se diz, né? Muitos não acreditam na existência no mundo espiritual, acham que, por exemplo, precisaria de provas. Mas entra nessa questão que a gente está discutindo aqui da fala de Jesus, que essas provas, na verdade,
elas não são necessárias quando você tem pessoas que têm a confiança através dos mecanismos da fé. Mas o Espiritismo ele tem um diferencial de que a fé precisa ser raciocinada, né? Por isso que Kardec foi escolhido pela sua capacidade e intelectual, a sua capacidade também dada pela sua formação didática, de organizar, né, e explicar todo o conteúdo que nós precisamos. Então, nós que somos espíritas costumamos acreditar, não porque simplesmente nos foi dito que alguma coisa é de um determinado jeito, como por exemplo, existem espíritos encarnados e você vai acreditar porque eu estou dizendo que existe. Não, mas a gente entende, compreende, acredita que existem espíritos desencarnados. Eu digo acredita porque a maioria de nós não tem mediunidade ostensiva para ver ou ouvir, mas a gente acredita porque existem os efeitos decorrentes da existência destes desencarnados. Efeitos que são mediados por pessoas que têm essa capacidade. Então, é justamente o médium que permite que esses efeitos nos alcancem no mundo físico, através da psicofonia, através da psicografia, tá? Através dos efeitos físicos, de um modo geral, que fizeram com que nós conhecêssemos a existência de um mundo que não existe no nosso campo dos sentidos físicos, tá? Mas que para algumas pessoas, como disse, dotadas dessa capacidade mediúnica, é o mundo que existe, que produz esses fenômenos e que está interagindo conosco. A doutrina espírita ela tem essa proposta de ter o seu lado religioso, um aspecto filosófico e um aspecto científico. E Kardec deixa bem claro que o aspecto científico da doutrina espírita é do estudo dessas interações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Claro que quando se fala neste aspecto científico, a gente vai ouvir muitas críticas, porque não há como utilizar o método científico para provar, para produzir as provas necessárias da existência do mundo espiritual. O método científico que requer, por exemplo, que um mesmo experimento possa ser repetido diversas vezes e produzir o mesmo resultado. Como se fazer, como produzir resultados iguais com a mediunidade, se existe a interferência da vontade humana para que esses espíritos, ou para que, na verdade, esses fenômenos aconteçam. A vontade não apenas do próprio médium, que vai ser um intermediário desse fenômeno entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas a vontade do próprio espírito desencarnado em reproduzir o fenômeno da mesma forma que reproduziu anteriormente. Então, é por isso que existe a crítica, é por isso que nesse aspecto científico, tá, muitos não dão credibilidade àquilo que se procura demonstrar através dos diversos experimentos, através de tudo aquilo que Kardec compilou e tudo aquilo que já vem também sendo demonstrado ao longo do tempo depois de Kardec. As psicografias de livros, por exemplo, né, são um exemplo. A reencarnação é outro exemplo. A reencarnação, inclusive, que tem estudos que demonstram que ela existe, mas que a gente não sabe ainda porque não são tão aceitos ou tão divulgados, mas existem pesquisas realmente sérias e pesquisas feitas em ambiente acadêmico, ambiente universitário, que demonstram que pessoas que, eu não me lembro exatamente quem foi o autor, mas que pesquisou crianças que nasceram, e as informações para mim agora não estão bem claras, porque faz tempo que eu tomei conhecimento, mas que foram crianças que nasceram em algum país do Oriente, não sei se na Índia, né, ou naquela região por volta ali, por perto da Índia, crianças que foram pesquisadas, que nasceram e sabiam, lembravam de tudo aquilo que tinham vivido na vida anterior. Mostraram aonde era sua casa, quem eram seus parentes, disseram qual era o seu nome, né? Era um menino que tinha sido um homem que havia se casado e disse exatamente, olha, eu casei com essa mulher, eu morava nessa cidade, tá? Meu nome era tal. E ele disse isso quando criança, e isso foi tudo comprovado.
Mas enfim, né? Há muita coisa, talvez não haja o interesse por parte de quem poderia estar divulgando ou difundindo isso, né? Por parte daqueles, né? Que é restrito ao meio daqueles que aceitam, gostam e buscam a espiritualidade. Então, quem convive nesse meio, o Instagram avisou aqui que houve uma pausa por conta da conexão. Mas espero que esteja continuando o vídeo, que não esteja recomeçando. Então, dando continuidade ao que eu estava dizendo, né? Então, nós que vivemos esse meio da espiritualidade, não temos problema em acreditar nisso, né? E esse lado científico da doutrina espírita, para nós, é muito tranquilo, né? A gente conhecendo os fenômenos e convivendo com os fenômenos, tá? A gente entende que isso realmente é algo natural e que acontece de fato, tá? Se vocês puderem dizer aí nos comentários se continuou, alguém puder falar, ou se houve uma interrupção. Enfim, vou continuando aqui. Então, para concluir, no último item diz assim, Kardec diz, Deus disse A, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? É uma pergunta. Sem dúvida, ele o poderia, mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse não creria, porque sei que é impossível? Então, há quantos que falam isso, né? Quantos que dizem que mesmo que visse não acreditariam porque achariam... na verdade ele até diz aqui, porque sei que é impossível, né? Então muitos dizem que sabem que isso não pode acontecer, ou que, vamos colocar assim, certos fenômenos são impossíveis de acontecer. Aí dizem que é algum tipo de simulação, dizem que é algum tipo de coisa que realmente a pessoa está inventando, né? Então, milhares de explicações. Hoje em dia, se então as coisas chegarem para nós através do celular, mais fácil ainda é a gente negar, né? Principalmente depois do surgimento da inteligência artificial, que muda muita coisa, muda a voz, muda a imagem, né? Então fica muito mais difícil a gente acreditar naquilo que chega para nós, que não seja através de um contato presencial. Então, continuando, se ele se recusa a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. Então não é a hora ainda. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista, de que serve apresentar a luz a um cego. Então, como seria assim, não adianta, portanto, que Deus, né, produza as suas provas de existência se as pessoas não estão prontas ainda para acreditar, conhecer e reconhecê-lo na verdade. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão a graça. Então, Deus é paciente. Deus sabe que não precisa se apressar, não precisa forçar-nos a nada, né? E por isso nós vamos vivendo as nossas vidas, as nossas existências, sujeitos às leis divinas, tá? Sem que para isso Deus precise interferir nas nossas existências. Então, é o próprio desenrolar das nossas vidas. Somos nós mesmos que vamos percebendo as consequências dos nossos atos e vamos, portanto, pouco a pouco, né, melhorando a nossa visão. O nosso orgulho vai sendo quebrado, o nosso orgulho, portanto, vai sendo destruído pelas consequências daquilo que fazemos, pelas interações, como disse no início, que vamos produzindo, que vamos gerando, tá, entre os indivíduos que compõem, tá, todo esse nosso planeta. Interações a nível mais pessoal e a nível mais coletivo. Então, tudo acontece a seu tempo, nada está fora do tempo, nada acontece diferente do que está previsto e programado por Deus.
E assim, portanto, nós devemos entender que, se formos humildes e tivermos, portanto, essa abertura, essa receptividade, Deus estará presente na nossa vida muito mais facilmente do que se nós formos tomados pelo orgulho. Então, é isso que nós devemos ter em mente, são esses os pontos para a nossa reflexão, e verificarmos se realmente estamos com o coração receptivo, estamos realmente humildes para receber Deus, ou se nós estamos tomados pelo orgulho, e isso está nos afastando, dificultando, portanto, a nossa proximidade do nosso Criador. Então, era isso por hoje, tá? E espero que a reflexão realmente tenha sido válida, e que essa reflexão ela exista, ela prossiga, porque cada vez que tomamos contato com o Evangelho, nós precisamos realmente fazer com que isso seja assimilado pelo nosso espírito, e assim a gente possa compreender na sua amplitude, na maior amplitude possível, as palavras do Cristo. Para finalizar, portanto, vamos dar graças a Deus mais uma vez pela vida, graças a Deus pela existência de Jesus no nosso planeta, nas nossas vidas, pela existência do Evangelho como nosso guia, nosso manual de instruções, para que nós possamos assim ter um facilitador do nosso crescimento, no nosso desenvolvimento aqui na Terra. Agradeçamos a Deus, a Jesus, agradeçamos aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que estão sempre prontos para nos ajudar, nos intuindo, nos inspirando, nos emanando amor, para que a gente assim consiga realmente cumprir com as nossas tarefas aqui neste mundo da forma mais amorosa e com a maior misericórdia que Deus pode nos conceder. Agradeçamos assim e tenhamos sempre muita luz, muita paz e muita fé nos nossos corações. Que assim seja. Então agradeço a presença de todos e que todos tenham uma boa noite, um bom resto de dia, em qualquer horário que estejam assistindo, seja agora ou seja a gravação, e até uma próxima oportunidade. Até breve.